iniciar mais uma live incrível, mais uma live poderosa. Hoje o tema é como entrar em ação com a PNL. Vou estar respondendo aqui uma pergunta de um aluno, que é o Adriano Araújo, que fez uma pergunta nesse sentido. Achei uma pergunta extremamente interessante, porque não é simplesmente, vou fazer. Existem coisas por detrás disso tudo, que é o que eu vou esclarecer aqui para você. Vai ser uma live para você entrar em ação, para você entender o que realmente é necessário, para você começar a agir, não simplesmente falar vou fazer e acabar esquecendo e deixar as coisas ou se perder na sua rotina. É uma aula realmente interessante, bem profunda para você que deseja transformar a sua vida e também atender outras pessoas principalmente. Pessoal, quem é novo aqui no canal, vai ali embaixo, no botãozinho vermelho, já clica em se inscrever, curte o vídeo também. E clica no sininho, ativa o sininho, para você incentivar a gente a continuar trazendo mais conteúdos como esse para você, todos importantes, conteúdo de valor, para você se desenvolver como pessoa e se desenvolver também como profissional. Toda terça-feira tem vídeo novo aqui no YouTube. Terça-feira que vem vai sair um sobre como parar de fumar, um vídeo realmente profundo também, onde eu vou abordar a PNL dentro dele, então é válido. Também toda quinta-feira tem PNLcast, onde eu respondo algumas perguntas de alunos, perguntas que vocês fazem no formulário, ou perguntas que às vezes vocês mandam para a minha equipe. Eu vejo as perguntas, vejo as que são interessantes e respondo depois lá nos PNLcast. Então tá sempre tendo conteúdo novo aqui, conteúdo de valor para ajudar no seu desenvolvimento profissional. Então se inscreve no canal para você acompanhar todo esse trabalho, todo esse desenvolvimento. Charles está aqui, boa noite Charles, deixa eu ver quem está online aqui comigo, deixa eu pegar aqui. Jaqueline está aqui, oi Jaqueline, Carolina, boa noite, Karina também, boa noite, Everaldo Alves também, boa noite, Luiz também, Julian, bacana pessoal, boa noite para todo mundo. Pessoal, lembrando que um dos objetivos dessa nossa live aqui também é eu responder perguntas suas. Então, perguntas, se você tiver dúvidas sobre o que for abordado no conteúdo da live, você pode mandar aí no chat aí a qualquer momento você escreve a sua pergunta aí. A Nath está ali no suporte, ela está vendo, está acompanhando todas as mensagens que você está mandando e ela vai pegar a sua pergunta, vai organizar e depois ela vai mandar para mim as perguntas que vocês fizeram durante a live, a qualquer momento, e depois eu vou selecionar algumas para mim responder ao vivo aqui para a gente conversar. Então é importante você trazer essas dúvidas sobre o conteúdo da live ou qualquer dúvida que seja relacionada à PNL, que com certeza isso agrega para as outras pessoas que estão assistindo, que estão acompanhando aqui. Então, a qualquer momento, você pode deixar a sua dúvida, deixar a sua pergunta aí. Então, pensa nisso. O que você gostaria de se aprofundar? O que você gostaria de saber mais? Se você tivesse 1 hora de conversa comigo, o que você me perguntaria? Você pode deixar perguntas como essa na live, que depois eu encerrar o conteúdo principal que eu vou trazer aqui para vocês. Nós vamos ter esse momento de bate-papo, onde eu vou responder algumas perguntas, que com certeza as suas dúvidas agregam para as outras pessoas que estão assistindo. Então, essa interação, essa troca, ela é muito importante e válida para todos. Então, Reinaldo está aqui, boa noite Reinaldo. Então, eu vou estar acompanhando aqui as perguntas e as dúvidas, pessoal. Então, se inscreva no canal e deixe suas dúvidas para a gente conversar também. Boa noite Tamires, boa noite Augusto. E é isso aí, pessoal, mais uma live hoje, mais uma live com conteúdo aí extremamente importante. O Charles está aqui também, Augusto de Maringá está aqui. Pessoal, nessa aula de hoje vamos iniciar já o assunto, é um assunto válido, com certeza vai ser um diferencial para você que está desejando se profissionalizar e realmente começar a atender pessoas e captar clientes. A pergunta foi do Adriano Araújo, ele mandou a pergunta para mim, eu vou ler a pergunta aqui, ó. Ele falou assim, o Adriano: Silas, mesmo sabendo e compreendendo o porquê da ação, o fato é que esqueço de implementá-la, ou seja, esqueço de implementar as ações. Eu sei que o hábito se dá pela repetição, contudo não estou conseguindo me organizar. Eu até realizo anotações na agenda, contudo eu acabo esquecendo de ver tais anotações. Já não tenho dificuldades para me concentrar, pois instalei uma âncora que sempre é ativada quando preciso me manter focado. Todavia, eu mesmo não consigo realizar em relação às tarefas na agenda. Você consegue me ajudar nisso? Então, qual que é o desafio aqui do Adriano? É um desafio que acontece com muitas pessoas. É o desafio de você anota na agenda, você sabe o que você tem que fazer,
Entretanto, você não consegue entrar em ação. Não sei se você já passou por isso, eu já passei por isso. Eu lembro uma vez que eu estava lá no começo mesmo, acho que 6, 7 anos atrás, e eu sabia que eu precisava panfletar para poder captar clientes. Eu estava com os panfletos lá, mas eu simplesmente não tinha força, não tinha vontade de pegar aqueles panfletos e sair distribuindo. Na época não tinha condições de pagar para outra pessoa distribuir, então ia eu e a Nath entregar. Eu estava num momento ali que eu simplesmente não conseguia fazer isso, e passei por isso em diversas situações. Você sabe o que você tem que fazer, já se organizou, já colocou um prazo na agenda, mas parece que tudo te puxa para não fazer. Então é uma situação comum, todo mundo vai passar por isso em algum momento da vida e está tudo bem. Mas existem coisas que a gente pode fazer para a gente conseguir crescer e lidar com isso. A primeira coisa que nós temos que falar aqui é sobre sucesso. O que é sucesso? Sucesso é você ter disciplina para você realizar pequenas tarefas diariamente. Tarefas importantes que você realiza diariamente, ou seja, você tem uma rotina, você tem um roteiro que você segue ele diariamente, e isso vai construindo a sua jornada, construindo o caminho até você alcançar os seus objetivos. Então, sucesso vem disso, vem da disciplina de você executar roteiros que funcionam. Então, se a gente não executa os roteiros, ou seja, se a gente não entra em ação, a gente não consegue ter sucesso. Então, é importante a gente destravar esse momento onde a gente sai desse ponto de inércia, onde a gente sabe o que tem que fazer, mas não consegue, tenta, não consegue. A gente precisa, primeiro ponto, lidar com isso. Então, para a gente falar sobre, antes de falar de criar uma rotina, a gente precisa pensar no que vem antes mesmo de criar uma rotina, no que vai influenciar de fato você a entrar em ação. É justamente o ponto central que colabora para todo o nosso desenvolvimento. E esse ponto central é simplesmente, parece simples, mas faz todo sentido, é simplesmente definir um local de trabalho. Você precisa delimitar um local de trabalho, porque se você não tem um local de trabalho, você não vai ter ali influências externas que vão te motivar a isso. E hoje nós vivemos em uma época onde muitas pessoas foram transferidas para home office, e para quem está querendo começar a atender, por exemplo, no começo pode querer trabalhar em casa, querer trabalhar pela internet, captando clientes pela internet, fazendo atendimento online, e ótimo, perfeito. Entretanto, é difícil você desenvolver o seu perfil profissional se você não tem um ambiente de trabalho. Quando a gente fala de ambiente de trabalho, a primeira coisa que vem em mente é você ter o seu escritório, onde lá você trabalha. Perfeito. Não consigo isso agora, você precisa o quê? Separar então um cômodo na sua casa, onde esse cômodo vai ser o seu ambiente de trabalho. Você precisa abrir a porta, entrar dentro dele e falar, não, aqui é um ambiente de trabalho. Silas, eu não consigo um cômodo na minha casa hoje. Um canto. Aquele cantinho ali, você entrou naquele cantinho, você sentou na sua cadeira, você tem que sentir que aquilo é o seu ambiente de trabalho. Por que, Silas? Porque nós estamos falando de interferências externas que vão influenciar você internamente. Como, por exemplo, quando você para pensar em influência, a primeira coisa que temos em mente é que tudo que está ao seu redor gera uma influência em você a nível consciente ou a nível inconsciente. Por exemplo, você vai trabalhar na sua sala de estar, na sala de TV. E você senta ali, coloca o notebook no seu colo e de repente a TV está ligada e você começa a assistir algum outro programa. Ou então você vai trabalhar, você senta no sofá onde você está acostumado a sentar lá e relaxar e descansar, e você fica num estado emocional totalmente de conforto. E aí você vai trabalhar ali, você entrou, acessou aquele estado, e aí você já perde o nível da produtividade. Nós estamos falando aqui de ancoragem. O que é a ancoragem? Uma âncora é um estímulo externo que gera uma influência, que gera uma resposta interna. Estímulos externos que geram respostas internas. E o que são esses estímulos? Esses estímulos são de diversos
sentido, mas eles têm que estar relacionados com algum dos canais representacionais. Tem que ser algo que você vê, que você ouve ou que você sente. Então você sentou no sofá, se sentiu confortável, o sofá é uma âncora para levar você para esse estado de conforto. Você chega no seu quarto, eu não sei o que o quarto representa para você, mas ele tem alguma representação. O ideal é o que? Você entrar no seu quarto e se sentir num ambiente seguro para dormir. Então entrou no quarto, ativa essas programações que te levam para esse estado. Você está na sala de jantar, por exemplo, você está jantando, é um ambiente onde no meu caso, a sala de jantar é um lugar para mim comer e para mim conversar com a Nath. Aproveita esse momento onde a gente conversa e tem um diálogo. Então percebe, esses ambientes e os elementos que estão no ambiente são âncoras que vão levar você para um estado. E a gente tem que fazer o quê? Lutar contra isso? Não, a gente tem que criar biomas. O que são biomas? Biomas são locais onde você entra e você vai ter uma influência desse local para gerar um estado em você. Então, por exemplo, eu tenho o bioma do descanso, que é a sala de TV, então eu vou lá, eu relaxo, assisto um filme, alguma coisa, é um bioma ali do relaxamento, na verdade, o bioma da procrastinação, eu tenho o bioma da alimentação e do diálogo, a mesa de jantar. Então a gente tem que criar vários biomas, e o bioma importante para a gente entrar em ação é o bioma do ambiente de trabalho. Ter esse ambiente de trabalho, um local onde você entra e consciente e inconscientemente você começa a perceber, ativar coisas em você de que aquele ali é um local para você trabalhar. Mas muitas pessoas não fazem isso. Muitas pessoas trabalham em qualquer lugar, trabalham de qualquer jeito. O local, Silas, eu tenho dificuldade em olhar a minha agenda. Eu não sei se é isso, mas provavelmente a agenda não está no bioma de trabalho. Porque se a sua agenda, você senta, aqui é a minha mesa, a agenda está do lado, percebe como é fácil de olhar? Está dentro do bioma, está influenciando. Então quando a gente pensa em produtividade, quando a gente pensa em entrar em ação, a gente tem que ter todo um cenário externo que influencia a gente a ir para esse estado interno. É por isso que academias funcionam. Muitas pessoas conseguem treinar melhor em academias do que treinar em casa, porque a casa não é um bioma para academia. Não tornou aquele bioma para academia. E a mesma coisa se dá no âmbito profissional. Independente do que você deseja, quando você pensa em trabalhar, você precisa ali organizar um bioma para trabalhar. E quando a gente pensa em organizar um bioma, a gente pensa justamente em simplesmente ter elementos favoráveis que ajudem você a acessar o estado desejado. Quando a gente fala de elementos favoráveis, eu não falo de você colocar ali, por exemplo, talvez um livro que não tem nada a ver, ou você deixar ali em cima, sei lá, uma camisa, sei lá, tá na sua casa, tirou a camisa e colocou em cima do negócio. Percebe? São coisas que vão distrair, que vão tirar a sua atenção. Ou então você está lá no seu escritório e está rodando, você tem uma TV no seu escritório e está rodando ali um programa de televisão totalmente aleatório, que não faz sentido nenhum. Todas essas coisas são distrações que vão gerar interferências e cedo ou tarde você vai ser influenciado por elas e você vai perder o seu foco, você vai perder a sua energia, você vai procrastinar. Agora quando você cria um bioma, um ambiente de trabalho propício, você chega naquele ambiente de trabalho, teu cérebro vai perguntar assim, quais são as opções que eu tenho aqui, o que eu tenho para fazer aqui? Aí ele vai olhar ali, tem uma agenda, tem outras ferramentas de administração, tem um computador ali, onde você não está abrindo o Facebook para ver coisas, você não está rodando o Instagram, você está ali, uma ferramenta de trabalho aberta no seu Facebook, você tem um roteiro do que você tem que fazer no dia, você tem ali tudo organizado. O seu cérebro vai olhar para aquilo e falar, não, preciso fazer alguma coisa, com isso eu preciso sair daqui. Aí ele vai querer ir para outro bioma. Só que quando você organiza em biomas, você sabe que quando você entrou naquele ambiente, alguma coisa ali você vai ter que fazer. Você precisa, automaticamente a gente é influenciado pelo ambiente, pelas coisas que tem no ambiente. Então quando você pensa nisso de modo consciente, você transforma o ambiente externo em âncoras para você entrar em ação e trabalhar. Então, o primeiro ponto, você quer virar profissional, você realmente quer atender, você realmente quer transformar vidas, é pensar a nível de bioma, é pensar nisso. Como que você separa ali na sua casa, se você está trabalhando em casa, tem um escritório? Perfeito, escritório. Não tem escritório, você está trabalhando em casa, consegue separar um cômodo para isso?
vai lá, ajusta o cômodo, tira o máximo de elementos desnecessários daquele cômodo, deixa ali algo que você entra e perceba já trabalhando. Silas, não consigo separar um cômodo agora. Separa um canto, vai trabalhar com atendimento, com câmera, com alguém te vendo do outro lado, com vídeo chamada, pensa no que vai ter no fundo e pensa no que vai ter na sua frente ali. Aí separa aquele espaço, o que sai no vídeo e o que você vê ali, o que está ao seu alcance, colocando elementos de trabalho. Então, o primeiro passo é justamente isso, pensar em biomas, são os biomas da sua vida que vão influenciar. Se você observar, isso daqui é muito mais profundo, não é uma coisa simples. Por exemplo, os amigos que você tem são biomas que vão gerar influências na sua vida, os lugares que você frequenta são biomas, o que está lá influencia você direta ou indiretamente. Quando você entende esse contexto que você, de certo modo, leva influências dos locais, dos lugares onde você vai, dos lugares onde você frequenta, você leva influências disso, você começa a entender melhor como que você pode criar o seu destino. Basta você pensar no que você quer ter na sua vida, encontrar ou criar ambientes que proporcionem você, de modo inconsciente, a se conectar com isso. Então, no primeiro momento, como que a gente utiliza isso? No segmento do trabalho. Quando você tem esse bioma, quando você tem esse ambiente definido, a sua produtividade aumenta. Se você não tem isso definido, a sua produtividade desaparece. Ah, mas eu não tenho na agenda, a agenda está lá longe. A agenda está, sei lá, na sala de TV, por exemplo. Estou dando exemplos esparsos, não é o caso do Adriano aqui, acredito. Mas além de bioma, Silas, além dessa questão externa, quando a gente fala de ancoragem, a gente tem outras questões também, que é a parte sinestésica e visual. O que é sinestésica e visual tem a ver com isso, Silas? Sinestesia é o que você sente. E o que você sente? A roupa que você está usando. Visual, a roupa que você vê quando você se olha no espelho, quando você se olha na câmera, qual que é a roupa que você está utilizando. Eu já tive a experiência no começo, trabalhava em Nath, de trabalhar sem camisa. A produtividade é péssima. Ah, mas só estava eu e ela em casa, ninguém estava vendo, não estava aparecendo nas telas. Não importa, não é para os outros, é para você sentir. A produtividade é péssima. A partir do momento que você começa a falar assim, não, eu estou entrando no meu ambiente de trabalho, eu vou lá, vou colocar uma roupa para trabalhar. Olha como é que teu cérebro já começa a mudar. Não, estou colocando uma roupa para trabalhar. Não precisa ser roupa social, mas uma roupa que você coloca ali e fala assim, não, isso daqui é uma roupa para trabalhar, não uma roupa de praia. Eu já coloquei isso também, uma roupa de praia para trabalhar e a sensação de estar com uma roupa de praia é muito confortável, você fica totalmente à vontade, eu fiquei tão à vontade que não produzi nada. Então, percebe a influência disso? Então, é importante você ter ali, não, aqui é o meu uniforme, é minha roupa de trabalho, eu trabalho de polo, eu trabalho de t-shirt, eu trabalho de social, não sei, mas tem que ser uma roupa ali que você coloca ela e você sente que está trabalhando, que você se olha no espelho e fala, não, essa pessoa aqui que eu estou vendo está trabalhando, porque isso também, o que você vai sentir no seu corpo, o tecido, e o que você vê no espelho ou na câmera, quando você olha para baixo, vai influenciar também no que você pensa sobre você e nas reações, nas respostas emocionais, nas respostas de estados que você vai ter em sequência. Então é extremamente importante. E quando a gente trabalha em casa é fácil a gente negligenciar isso. Fácil, não, eu vou pegar meu notebook aqui, vou sentar na mesa de jantar e vou trabalhar aqui na mesa de jantar. Eu estou sem camisa, beleza, eu vou ficar sem camisa, eu estou de bermuda e chinelo, eu vou ficar... Tudo isso vai minar sua produtividade, vai minar o seu potencial de trabalho, vai minar completamente. Então é importante, vou pensar em produzir, vou pensar em agir. Antes de pensar na ação, precisa pensar no contexto. Que é disso que nós estamos falando, o contexto onde você vai agir. Então, o primeiro elemento, pensar no contexto, criar esse contexto para você. E pensar nessa questão de ancoragem visual, tudo aquilo que você está vendo, ancoragem auditiva. Tem uma TV passando lá, aqueles programas de TV que não agrega nada, blá, 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 blá. Desliga, ou coloca alguma música que vai gerar um estado emocional de ânimo, de felicidade, música que você gosta. Mas coloque coisas que vão agregar de uma forma ou de outra, visual, auditiva e sinestésico, que você está sentindo onde você está sentado, está num ambiente confortável, está num ambiente com muito calor, está numa cadeira boa,
Onde você está sentado? Dá para você ficar sentado aí por algumas horas tranquilamente, levantar tudo, dar uma espreguiçada, mas você consegue ficar sentado tranquilamente? A sua postura, vai mexer no computador, a sua postura de digitação, está uma postura ok? Toda essa sinestesia vai influenciar na sua fisiologia, vai influenciar nos seus estados emocionais e vai influenciar por consequência nas suas ações. Se o seu estado emocional tá de relaxado, estou em casa, estou descansando, a sua roupa está de uma roupa, estou relaxado, estou descansando, você está num ambiente que você não sabe se é sala de TV ou se é um escritório, o que seu cérebro faz? Ele se perde, ele fica louco, aí ele vai fazer o quê? O que é mais fácil? O que é mais fácil? Não fazer nada, ficar parado, é fácil ficar parado. E o nosso cérebro vai tender a isso, o caminho mais fácil. Então, quando você cria o bioma, você inverte tudo isso. Então, o primeiro passo, pessoal, quer entrar em ação? Cria esse bioma, um bioma onde você fala assim, não, agora eu estou trabalhando. Adote essa postura séria, adote essa postura profissional, se enxergue como um profissional. Você fala, mas eu consegui aqui pegar um espaço aqui, ajustar um espaço na casa, não é nenhum cômodo, não importa o que é externo, o que importa é a visão que você tem diante disso, a postura que você tem diante disso. Não, é o que eu tenho agora, mas eu vou agir como profissional, pequeno, aí você cresce e aí você expande, porque é assim que funciona. Nem sempre a gente começa grande, na verdade, a maioria das vezes a gente começa pequeno e está tudo bem. Você começa pequeno, mas como profissional, porque ser profissional não é as ferramentas que você tem, ser profissional é a mentalidade que você tem e a postura que você tem. Você tendo uma postura, uma mentalidade de profissional, agindo como profissional, independente da situação onde você está, você vai encontrar caminhos para você melhorar as ferramentas, melhorar os elementos externos, melhorar o seu bioma. Mas de um jeito ou de outro, o seu bioma hoje tem que remeter a profissionalismo. E você adotar essa postura de profissional. Sem essa postura de profissional, sem ação. Perfeito? Primeiro passo, definir bioma. E Silas, e depois? A gente definiu o bioma, definiu esse ambiente, eu vou lá, vou com postura profissional, vou organizar, vou dar o meu melhor com os recursos que eu tenho hoje, vou dar o meu melhor. E agora, o que eu faço? Depois disso, para você realmente entrar em ação, você vai precisar de uma rotina. E quando a gente fala de rotina, para quem quer atender, para quem quer transformar vidas, eu já vou dar o caminho das pedras aqui. A sua rotina tem que ser dividida em 3 pontos importantes. Sua rotina como profissional, você quer ser profissional, você precisa desses 3 pontos importantes, não tem como. São esses 3 pontos importantes que vão ajudar você a alavancar o seu negócio. Silas, eu quero fazer 2 deles, você não vai para frente, você precisa fazer os 3 pontos. Não é 100 coisas, são 3 coisas que você tem que fazer bem feitas. 3 coisas que você tem que fazer bem feitas. E o teu foco daqui para frente, Silas, eu quero transformar vidas. Então, para você transformar vidas, você precisa ter essas 3 coisas muito bem estabelecidas. Você precisa ter essas 3 coisas muito bem desenvolvidas. E como que você desenvolve isso? Focando nelas. É focar naquilo? Não, focando nessas 3 coisas. Quais são essas 3 coisas, Silas? Estudar. Na sua rotina tem que ter isso, você precisa estudar todo santo dia. Silas, mas quando acaba o estudo? Não acaba estudo não acaba nunca. Se você é profissional, você tem sempre que se atualizar, então você precisa estudar todo santo dia. Primeiro pilar. O que você vai estudar? Você vai estudar sobre os outros 2 pilares. Quais são os outros 2 pilares? Atender, você precisa atender clientes e você precisa captar clientes. Então esses 3 pilares. Capte clientes, depois que você captou os clientes, você atende os clientes e para você aprender a captar clientes, você estuda sobre vendas, você estuda sobre estratégias. Para você aprender a atender bem o cliente, você estuda sobre PNL, você estuda sobre atendimento. São esses 3 pilares. O estudo vai te enriquecer mentalmente. O estudo ele vai trazer para você novos horizontes, novas possibilidades, ele vai abrir caminhos. O estudo ele vai te desenvolver como ser humano e como profissional. Mas você precisa estudar sobre esses 2 pilares, sobre vendas, sobre atendimento. É assim que você fica bom, adquirindo novas informações e colocando elas em prática. Mas Silas, eu fiz uma formação há 5 anos atrás, mas eu nunca atendi. Você não sabe nada. Você fez uma formação há 5 anos atrás, nunca atendeu, nunca usou nada daquilo na sua vida, nunca usou nada contra isso, você não sabe nada.
não sabe nada daquilo. Talvez você lembre uma coisa ou outra que o cara falou, ou que o palestrante falou lá, mas você não sabe nada, não sabe nada. O que você precisa é o quê? Absorver a informação e colocar em prática. Aí você aprende de verdade. Aí você incorpora isso na sua vida, aí você incorpora isso nos seus comportamentos, nos seus hábitos, nos seus padrões mentais, e aí a transformação acontece na sua vida. Esses 3 pilares são importantes. Sem eles você nunca vai ser um profissional. Nunca, não dá. Célio, eu vou ser um profissional aqui que só atende, mas como que os clientes vão vir? Vai cair do céu? Não vai cair do céu, você precisa ir atrás, você precisa captar esses clientes. Não, eu vou só captar clientes, vou desenvolver estratégias de vendas. Beleza, mas como é que você vai atender esses clientes? Você não desenvolveu essa habilidade de transformar vidas? Célio, então eu preciso desenvolver vendas e transformar vidas. Como que eu faço? Estudando, todo dia, vai lá e estuda. E como que a gente organiza isso daqui? Tem uma divisão do tempo aqui. A divisão do tempo para você pensar. Eu não sei quanto tempo você vai dedicar por isso. Célio, eu trabalho 8 horas por dia, sobra 1 hora por dia, 2 horas por dia para mim dedicar. Eu não sei quantas horas você vai dedicar. Se você vai dedicar o tempo todo, vai trabalhar 15, 16 horas por dia no começo, vai trabalhar 1 hora por dia, mas não importa. Mas você precisa saber o tempo que você tem. É 1 hora por dia, é 2 horas por dia, 4 horas por dia. As 4 horas por dia você vai onde? Você vai no teu ambiente de trabalho. Vai lá, você vai sentar lá. Aí o que você vai fazer nesse ambiente de trabalho? 20% do tempo estudando. Então chega, a primeira coisa, não sei o que, estuda. Vai lá e vai fazer um curso, vai assistir mais aulas. Você aperfeiçoa, traz informação. Depois, 30% do seu tempo atendendo no começo. Então você vai dedicar 30% para atender. 20% estudando, 30% atendendo, 50% captando clientes. No começo é assim. Vai passar mais tempo captando clientes do que estudando e do que atendendo. Você precisa captar. Depois, quando você cresce, inverte. Você vai passar 30% do tempo captando clientes e depois 50% atendendo. Depois você cresce, chega no outro estado onde a sua vida é basicamente estudar e atender. Por quê? Porque captar clientes, eles vão vir atrás de você. Você não precisa mais ir atrás deles. Legal, é o sonho de todo mundo, né? Todo mundo quer começar assim, eu vou sentar e os clientes vão aparecer. Isso acontece para quem cresceu, para quem desenvolveu uma trajetória, não para quem está começando. Então, esse estado onde, hoje eu recebo um monte de clientes de indicação, os meus próprios clientes estão indicando, é para quem já tem uma jornada. Para quem você já tem nome no mercado, você tem pessoas te procurando, ótimo, você não precisa focar tanto em vendas, é legal você dominar vendas. Mas se eu não domino nada de vendas e eu não tenho clientes, precisa estruturar esse pilar. Eu vou falar um pouco mais sobre cada um desses pilares, pessoal, porque não é simplesmente eu vou estudar e vou estudar qualquer coisa. Vamos falar sobre o pilar do estudo. O que eu tenho que estudar, Silas? O que eu tenho que estudar? Tem que estudar o que vai ser útil para a sua vida hoje. Tem gente que chega assim, eu quero estudar como que empresas com 100 funcionários funcionam, eu quero ler livros de história, da história do mundo e... Beleza, você pode até gostar dessas coisas, você pode estudar o que você quiser. Mas se é uma coisa que você gosta, é hobby, não é para você fazer no seu ambiente de trabalho. Faz em outro lugar, vai estudar essas coisas em outro horário, não no teu ambiente de trabalho. Quando você vai estudar aqui, estamos falando de uma rotina profissional, você precisa estudar como profissional. O que profissional estuda? Que vai usar daqui 10 anos? O que nunca vai usar na vida? Ou estuda o que precisa para hoje? O que você precisa hoje? Você precisa vender? Estuda sobre vendas. Você precisa melhorar o seu atendimento? Vai ouvir os PNL Cast meu. Lá eu ensino muitas técnicas sobre atendimento. Vai estudar sobre PNL. Então você precisa se perguntar isso. O que eu preciso estudar hoje? Que nem aqui o Adriano trouxe pra gente. Eu preciso estudar sobre como entrar em ação. Então estuda sobre isso. Identifica a sua dor. Identifica o seu desafio hoje. Para você estudar isso hoje e resolver isso hoje, porque amanhã você vai ter um novo desafio. É assim que se estuda. Você não olha para fora e a primeira coisa que salta na sua tela do Instagram vendendo para você compra. Não, você olha para dentro. O que eu preciso estudar? Qual habilidade eu preciso desenvolver? Silas, eu estou desenvolvendo aqui umas estratégias de venda que utiliza edição de imagem. Eu não sei editar imagem. Estuda edição de imagem. Porque tudo que os outros estão fazendo são habilidades. Habilidades são modeláveis. Como que você modela essas habilidades? Você precisa entender a estrutura, a forma de pensar dessas pessoas, a forma de agir dessas pessoas. Qual a melhor forma de fazer isso?
Você pode ir lá e observar as 50 imagens boas de Instagram e observar os padrões, entender sozinho, ótimo, eu gosto de fazer isso, é ótimo. Você entender os padrões sem necessidade de ninguém te mostrar quais são. Uma forma, outra forma é fazer um curso, aí você escolhe o curso que você vai fazer. Não, hoje eu preciso melhorar essa habilidade, então eu vou fazer um curso sobre isso. Ou eu vou encontrar pessoas, principalmente na internet, que hoje isso favoreceu muito, encontrar pessoas que sabem fazer isso bem, eu vou modelar, vou acompanhar, vou olhar de perto para extrair o máximo de informação, extrair as estruturas da pessoa para mim fazer igual. E aí você desenvolve essa habilidade. E aí você desenvolvendo essa habilidade, você já melhora. Então, o primeiro elemento é estudar. E quando a gente fala de estudar, nós falamos então de focar naquilo que precisa para hoje. Ah, Silas, mas está falando para mim, eu gosto de história, eu não posso, eu gosto também, mas eu não vou estudar isso daí no horário de trabalho, eu não vou estudar isso daí, a não ser que eu vou fazer um vídeo onde eu tenho que estudar algo que fala sobre história, aí eu estudo no ambiente de trabalho, porque tem um contexto dentro do trabalho, mas isso é só por gosto? Não. Essa divisão mental ela é extremamente importante, porque senão você começa a confundir estudo profissional com estudo por diversão, estudo por hobby. A gente tem que deixar bem claro, não, estudo por hobby, você estuda o que você quiser, aí você vai fazer isso daí quando? Você vai fazer isso daí no final de semana, você vai fazer depois que você sair do seu ambiente de trabalho, mas o estudo profissional você precisa fazer todos os dias, pelo menos de segunda a sexta ou de segunda a sábado, os dias de trabalho. Talvez você vai trabalhar de domingo a domingo, talvez trabalhar de segunda a sábado, segunda a sexta, não importa, talvez trabalhar só segunda, quinta e sexta, mas nos seus dias de trabalho você precisa fazer o estudo profissional. Você inicia a sua jornada e vai lá, estuda e faz um curso, vê um vídeo no YouTube ou modela, mas de alguma forma você precisa dedicar 20% adquirindo esses tipos de informação, 50, 30, 20, é isso aí, 50% do tempo vendendo, 30% atendendo e 20% estudando. E muito bem, estudamos, fui lá, adquiri as informações, já olhei para dentro de mim, vi quais são os meus pontos fracos que precisam ser desenvolvidos, que são importantes serem desenvolvidos, que já tem um ponto fraco, você não precisa melhorar ele, continua com ele, não está mudando, mas tem pontos fracos que a gente precisa melhorar. Identificou, não, preciso melhorar aqui minha habilidade de venda, estuda sobre isso. E aí depois a gente vai entrar no próximo pilar. Qual que é o próximo pilar? É o pilar de vender, que é onde você vai ficar 50% do tempo no começo. Talvez uma hora você chega num ponto onde tem equipe de venda vendendo para você não precisa se preocupar mais com isso. Talvez você chega num ponto onde você só vive por indicação, tem muita gente que só vive por indicação e ganha muito bem. Perfeito. Mas no começo, a gente precisa ali, a gente vender. E o que a gente faz para vender, Silas? Eu vou falar aqui para você. Você precisa desenvolver uma estratégia de venda que te traz dinheiro com pouco trabalho. Vou repetir. Você precisa desenvolver uma estratégia de venda que te traz dinheiro com pouco trabalho. Por quê? Porque algumas pessoas, eu vou iniciar um negócio aqui, eu vou montar toda uma big estrutura de sites e vou criar 10 mil artigos para um blog, vou fazer meu YouTube chegar nos 100 mil e vou fazer meu Instagram chegar nos 100 mil e vou não sei o que tem, e aquele negócio gigantesco assim, parece que o cara está montando uma Apple ali. Não funciona isso no começo, você não precisa de coisas grandiosas, precisa de uma coisa simples, que te dê resultado rápido. Você precisa de estratégias simples, que você vai lá e você consegue executar todos os dias você executa aquela estratégia e ela te dá retorno rápido. É assim que você começa. Por quê? Porque se você nunca vendeu, vamos colocar aqui embaixo, se você nunca vendeu 100 mil reais num mês, não adianta você querer montar uma estrutura grande, você precisa montar uma estrutura pequena. Então, montar uma estrutura para 10 mil, só que eu nunca vendi 10 mil reais no mês também, Silas. Então, a primeira estrutura que você vai ter que criar é uma estrutura para 1.000 reais. Ah, mas eu quero fazer a de 10 mil, sim. Como que você faz? Primeiro você cria de 10 mil, aí depois em cima dela você cria o resto. É que nem erguer uma casa, você precisa primeiro o quê? Você cria um alicerce. Só que qual que é a diferença aqui? Enquanto você está criando o alicerce, você ganha dinheiro. Você precisa ganhar dinheiro criando o alicerce. Não, Silas, mas eu estou criando um castelo, é gigante pra caramba. Lindo! Só que a primeira pedra que você coloca do teu castelo tem que dar dinheiro para você. Não é, eu vou ganhar dinheiro quando o castelo estiver pronto, eu vou ganhar dinheiro quando tiver 100 mil, quando tiver um monte de coisa. Não, eu vou ganhar dinheiro quando tiver o meu escritório pronto. Não, você precisa colocar a primeira pedra, eu vou criar o alicerce e já ganhar dinheiro.
E para isso daí, para você iniciar ganhando dinheiro rápido, você precisa do quê? Estratégias simples, que te dão um pouco de trabalho e que te trazem retorno. Parece loucura, mas não é loucura. Esse é o caminho do transformação, do profissionalismo, do desenvolvimento, é executar coisas simples que te dão um retorno. Porque, presta atenção nisso, não são coisas complicadas que trazem retorno. Sim, algumas coisas complicadas trazem retorno, mas normalmente são coisas simples executadas com disciplina que trazem retorno. Coisas simples executadas com disciplina, feitas todos os dias, que trazem retorno. Mas muito bem, quando a gente fala de vender, é como se a gente falasse aí de criar bolo, de fazer bolo. Não sei se o pessoal sabe fazer bolo aí, mas quando a gente fala de vender, nós temos que criar estratégias de vendas. E criar estratégias de venda é que nem fazer bolo. A gente pode fazer um bolinho de fubá, é gostoso aquele bolinho de fubá, bem simplesinho, é fácil de fazer, não é muito difícil de aprender. Eu sei que tem gente que nem tem dificuldade de fazer até um bolinho desse, mas é mais simples de fazer, um bolo de fubá, tem lá as técnicas dele, e beleza, você come, alimenta, é gostoso, mas é uma estratégia, você tem uma estratégia. Então você pode pegar uma estratégia e com essa estratégia você faz um bolo de fubá. Ou você pode pegar uma estratégia e fazer um bolo que vale 10 mil reais. Nossa, mas 10 mil reais num bolo, que exagero. Existe sim, existe. Eu vi o bolo mais caro do mundo, eu pesquisei. Custou 45 milhões de dólares. 45 milhões de dólares é o bolo mais caro do mundo. 10 mil reais, você chega lá com 10 mil reais, ó, tá 10 mil reais aqui, você vai talvez tirar uma casquinha do bolo ali para conseguir comer. 10 mil reais perto de 45 milhões de dólares é irrelevante. É irrelevante, é como se fosse centavos, é muito pouco, perto de 40. Então, se existe bolo de 45 milhões de dólares, existe bolo de 10 mil reais. E você pode simplesmente pegar uma estratégia de fazer ali um bolo de fubá. Estou fazendo um bolo de fubá. E bom, você pode falar assim, não, estou fazendo um bolo, só com um bolo de 10 mil reais. O que muda, Silas? Quantidade de dinheiro no seu bolso, só isso. Quantidade de dinheiro no seu bolso. Você vende um bolo de 10 mil reais, você tem 10 mil reais. Você vende um bolo de fubá, bem simplesinho mesmo. Eu não sei quantos custa, mas assim, com os bolos mais confeccionados custa em média 30 reais. O bolo de fubá deve custar uns 20 reais, 15 reais talvez. Então você vai ter ali, 30 reais ou 10 mil reais. É só isso que muda. E a estratégia é a mesma coisa. Você pode fazer ali, fiz uma estratégia de venda, um bolo de fubá. Às vezes não vende nada, às vezes pega um único cliente. Ou você faz uma estratégia de 10 mil reais. O que muda? Os dois são bolo. O que muda? Porque aqui um vale 10 mil, o outro vale 30 reais. O que muda, Silas? Capricho. Como que eu descrevo capricho para você? Eu vou fazer caprichadinho aqui. Às vezes o bolo de fubá está caprichado, mas é capricho com uma mistura de elegância, com uma mistura de detalhes, com uma mistura de você implementar coisas novas, de você pensar na experiência que o cliente vai ter, em como você acrescentar elementos e ingredientes melhores e criar combinações melhores, utilizando uma estratégia, uma inteligência por detrás, ali a inteligência do confeiteiro que chega e deixa aquilo que você vê e fala que bolo bonito, eu quero comer, e você come e fala, nossa, que bolo gostoso, eu quero comer mais. Ou então você cria um bolo que você vai lá e você come e você vai lembrar do gosto dele, como se fosse um vinho caro que te marca e deixa aquela sensação, e você cria um estado emocional ali, pode comer aquela fatia. É isso que muda. Todo esse capricho, todo esse contexto. E quando a gente fala de estratégia de venda, a gente está falando disso. Você pode fazer um bolo de fubá, ótimo. Ou você pode fazer um bolo de 10 mil reais por mês. O que muda? Um bolo de fubá não vai te dar 10 mil reais por mês. A não ser que você fizer o mega bolo de fubá também. Talvez deve ter algum bolo de fubá que vale isso. Mas enfim. É esse o conceito que você precisa entender na hora de você fazer uma estratégia. Vou passar uma estratégia simples aqui, mais prática, para você entender aqui. Estratégia bolo de fubá. Qual é a estratégia aqui? Bolo de fubá. Você entra num grupo do WhatsApp e fala, olha, eu trabalho com PNL e tem uma vaga aberta na minha sessão. Bolinho de fubá. Provavelmente ninguém vai te dar moral, vão ignorar a sua mensagem. Porque bolo de fubá também, talvez um ou outro vem.
Mas é uma estratégia. Agora vamos pegar essa estratégia e transformá-la num bolo aí de R$1.000. Transformar num bolo de R$1.000. Você vai lá, você desenvolve a habilidade de editar a imagem, então você cria uma imagem bonita, com uma foto profissional sua, que gere autoridade, e você cria essa foto. Embaixo você vai criar uma copy, você vai criar uma carta de venda, uma carta onde você vai explicar sobre o que você está divulgando, explicar um pouco sobre quem você é, com poucas palavras. Carta de venda não pode ser grande, mas com poucas palavras, que gere autoridade, que faz a pessoa ter interesse e te respeitar, que a pessoa veja a sua foto e fala, nossa, a pessoa é profissional, está com um trabalho sério. E lá você gera a escassez, você cria ali um motivo para você estar fazendo isso. Então você pode fazer uma coisa que eu fiz, pessoal, estou fazendo um sorteio, estou sorteando uma sessão para quem tiver interesse. E aí você fala o que? Sobre as coisas que você resolve. Nessa sessão você pode mudar comportamentos destrutivos, você pode lidar com situações emocionais difíceis, lidar com familiares, melhorar relacionamento. Você cria ali uns elementos importantes que chamam a atenção da pessoa, que a pessoa lê e se identifica e fala, não, isso daqui pode ser para mim. E aí você vai criar um CTA. O que é um CTA? Um call to action, uma chamada para ação. Olha, me chama no meu privado, se você tiver interesse, envia a palavra eu quero. Aí as pessoas vão ler, vão te respeitar porque você passou autoridade, vão ler a sua carta, vão entender a estrutura, o motivo de você estar fazendo tudo isso, os benefícios de ter e o porquê ela tem que fazer isso daí com você para ela não perder essa chance, E aí a pessoa entra em contato no seu privado e fala eu quero. E aqui muitas pessoas, aqui é a cobertura do bolo, né? Muitas pessoas ignoram isso. Não, você precisa dar essa cobertura do bolo. O que é a cobertura do bolo? A pessoa respondeu eu quero, você precisa dar continuidade com profissionalismo. Você se apresenta novamente, você explica sobre a promoção, você dá algumas opções, tira as dúvidas da pessoa, você agenda o horário da sessão, você explica depois, olha, isso daqui é uma oportunidade única, se faltar da sessão não vou poder abrir novamente, porque está com desconto, é uma sessão experimental sem custo nenhum. Então, é uma oportunidade única. Se você perder, infelizmente, eu vou ter que abrir a vaga para outra pessoa. Aí a pessoa, não, escassez, oportunidade única, dificilmente vai faltar. Aí você marcou para terça-feira, agendou. Na segunda-feira você entra em contato. Oi, tudo bem? Estou entrando em contato aqui para lembrar da nossa sessão, para fazer ela lembrar da sessão. Antes da sessão, 5 minutos antes, chama ela, envia o link. Antes disso tudo, quando você está agendando a sessão, como que eu poderia te ajudar? O que você espera dessa sessão? Para você ver se realmente está dentro da sua alçada. Aconteceu uma situação delicada, eu estou com muita ansiedade, não sei o que tem. Não, perfeito, posso te ajudar com isso. Vamos abordar isso na sessão. Tira os medos das pessoas ali. Olha, eu não sei se você nunca passou por uma sessão como essa, mas fica tranquilo, não tem problema nenhum. Você não precisa se preparar para nada, sou eu que vou conduzir a sessão. Fica bem à vontade. Você não vai ser obrigado a nada, a falar nada que você não goste, não vou te induzir a nada. Pode ficar tranquilo. E lembrando que tudo que a gente conversar tem sigilo, eu não posso conversar com mais ninguém, ou seja, é um ambiente confiável para você se sentir seguro. Tudo isso daqui está transformado o quê? Num bolo de R$1.000. Então percebe? É a mesma coisa, eu estou entrando num grupo do WhatsApp, e está mandando uma mensagem lá. Agora, como transformar esse bolo aí de R$1.000 num bolo ainda melhor? Você vai o quê? Você vai desenvolver estratégias, não desenvolver estratégias, todo dia você cria uma rotina onde você procura 5 grupos novos de WhatsApp. Como procurar 5 grupos novos? Você pode entrar no Google, você pode entrar dentro de grupos do Facebook, colocar lá na caixinha de pesquisa, WhatsApp, web.whatsapp, que fica o link dos grupos. Você pode entrar em outros grupos do WhatsApp e pegar lá, procurar, que as pessoas divulgam grupos dentro de grupos do WhatsApp. Você pode encontrar dentro dos grupos que você já tem. Todo dia entra em 5. Desses 5 você vai fazer o quê? Você vai ler as regras para ver se pode compartilhar, se não pode compartilhar. Não pode compartilhar, tenta chamar, às vezes o dono, tenta conversar, olha, eu estou com isso aqui, pode, não pode? Não pode, não compartilha. Aí você vai encontrar grupos que pode. E aí você vai ter uma lista para todo dia você divulgar essa carta de vendas para 5 grupos, cada grupo com 100 pessoas, você está alcançando 500 pessoas. Dessas 500 pessoas, 1% é 5. 1% é 5. Talvez você vai ter 5 novos leads, pessoas interessadas, falando eu quero, por dia. Dessas 5, facilmente você fecha uma. Facilmente, às vezes fecha 2, 3.
Percebe? Você cria um contexto onde você vai lá e encontra novos grupos. O que você pode fazer? Você pode criar o seu grupo também. Uma estratégia um pouco mais avançada, estamos levando para um nível um pouquinho mais avançado. Você cria o seu grupo, onde você divulga o seu grupo, as pessoas entram lá, tem entrega de conteúdo, você explica sobre o que é PNL, sobre o seu atendimento, faz nas postagens, e depois você faz uma chamada para uma sessão com você, abre 1, 2 vagas na sua agenda, ou 3, para ter escassez. Então percebe, o que é isso daqui? O que é isso? É um bolo mais caprichado, é um bolo feito com carinho, é um bolo feito ali com estratégia, é um bolo feito com inteligência. É um bolo pensando no caminho, do começo ao fim, do começo ao fim. Aqui a gente não está simplesmente fazendo bolo, a gente está colhendo ali os ingredientes, a gente está vendo de onde está vindo os ingredientes, colhendo os ingredientes e fazendo uma cobertura perfeita no final, do começo ao fim, um bolo mais caprichado. E é simples isso, é simples. E é um negócio que se você organizar, você faz todos os dias. Todos os dias, você vai demorar 20 minutos procurando grupos, 20 minutos procurando grupo, depois que o sistema está tudo pronto, você vai demorar mais 15 minutos divulgando essa copy para esses grupos que você entrou, e depois conversando com os clientes, ou seja, 1 hora por dia, você consegue ter aí um sistema bem organizado. Vai demorar um pouco mais para criar isso, para organizar os elementos, criar a imagem, criar a copy, mas 1 hora por dia você consegue fazer isso. Deus, onde que eu aprendo essas estratégias, essas coisas aí que você está falando? Estudando. É para isso que serve o estudo. É para isso que serve o estudo. Para você encher a sua cabeça dessas informações úteis, informações válidas, informações poderosas, informações de vendas. Silas, eu não entendo muito. Você falou copy, eu nem sei o que é copy, eu nem sei o que é gatilho mental. Estuda. Dentro da sociedade da reprogramação mental, o que é a sociedade da reprogramação mental? É um plano de assinaturas onde toda semana vai vir conteúdo novo, a gente criar esse bioma de profissionais, onde vai ter conteúdo focado nisso, em transformar os alunos em profissionais que transformam vidas, tanto na parte da PNL, do coach, da hipnose, ou seja, um bioma para desenvolver profissionais. Dentro da sociedade da reprogramação, essa live vai para lá, se você estiver vendo dentro da sociedade já, tem aulas sobre isso. Tem aulas ensinando estratégias de venda, ensinando outras coisas, onde eu me aprofundo mais nesses elementos, para você desenvolver estratégias. E esse não é o objetivo dessa nossa live. Mas aqui o que eu quero trazer para você é a importância de você ter uma estratégia de venda e um roteiro de venda com começo, meio e fim. Você precisa saber o que você vai fazer ali no seu dia a dia. Hoje eu sento e estudei. Vou estudar o que hoje? Estou com dificuldade de vendas. Vou estudar sobre gatilhos mentais. Estudo sobre gatilhos mentais. Agora eu vou começar a dedicar minha hora para vender. Para vender, primeiro você tem que criar estratégia. Não, vou lá, desenho, começa assim, criei estratégia. Divide em passos A, B, C e D. Primeira coisa que eu tenho que fazer, encontrar grupo. Segunda coisa, entrar no grupo. Terceira coisa, conversar com os donos. Quarta coisa, divulgar as copies. Quinta coisa, responder as pessoas que levantaram a mão, que falaram eu quero. Sexta coisa, dar continuidade no atendimento. Sétima, agendar a sessão. Oitava, realizar a sessão. Nona, vender. Décima, começar um processo com mais sessões. É um processo. A, B, C, D e E. Depois que você deu o primeiro passo, o negócio começou a funcionar, vai sentir meio que obrigado a dar continuidade, né? Mas se estiver no bioma do trabalho, vai querer dar continuidade até o fim. E por que é importante a disciplina? Por que é importante? Porque às vezes você faz isso um dia e não dá certo. Não vem ninguém levantou a mão. Aí você desiste. Disciplina não é isso, ver se vai dar certo ou não. Disciplina é você fazer o que tem que fazer todos os dias. Um vendedor que batia na porta em porta antigamente, os bons vendedores não saíam assim, eu tenho que fazer 10 vendas hoje. Não, ele disse assim, hoje eu tenho que bater em 100 portas. Eu vou bater em 100 portas todos os dias e vou melhorar meu discurso de venda a cada dia. E vai lá e bate, hoje não vende nada, amanhã vende 5, no outro dia não vende nada, outro dia vende 20, e vai indo. Porque a venda não é um negócio garantido. Só que se você está lá todo dia batendo na porta, ele trabalha não é com garantia, mas com probabilidade. Probabilidade. Não tem garantia que você vai vender, só que você tem probabilidade. E essa probabilidade ela é influenciada pela disciplina de você fazer todos os dias. Se você faz todos os dias, a probabilidade vai começar a entrar ao seu favor. E além da disciplina de fazer todos os dias, a melhora constante todos os dias. Então você foi lá, você fez o bolo de fubá, ótimo, beleza, e não deu certo. O que você faz? Você melhora, faz um bolo melhor amanhã, melhora a estratégia. Como? Adquire informação, modela as pessoas, coloca na sua estratégia, testa de novo, e aí que você vai lá, bater de porta em porta.
Não deu certo, melhora a estratégia, você melhora de novo. É assim que cresce, disciplina. Disciplina não é, não, eu faço se der certo. Não, você faz até der certo e quando dá certo você continua fazendo. Aí o sucesso é inevitável. Então, sobre vendas, pessoal, fazer bolo. Pode fazer um bolo de fubá, você pode fazer um bolo de 10 mil, um bolo de 100 mil, um bolo de 45 milhões. Imagina, você faz um bolo, vende ele por 45 milhões. Imagina isso, deve ter ficado o quê? Um mês fazendo esse bolo e deve ter lucrado pelo menos 5 milhões. Imagina, só um bolo. Só que o que muda? A mão do confeiteiro, a qualidade, os detalhes, o foco na experiência do cliente, em como o cliente está respondendo, está lidando, está agindo com tudo. O que a gente tem que fazer? Fazer essas estratégias. Só que você começa com uma estratégia e vai desenvolvendo ela, desenvolve essa estratégia cada vez mais, para que primeiro você aprenda a fazer o bolinho de fubá, come o bolo de fubá, e depois o que você faz? Você melhora, e aí você melhora. E aí você começa a vender bolos aí de 10 mil reais por mês, que é um valor realmente acessível, tá? 10 mil reais por mês como PNL Practitioner, utilizando a PNL para transformar vidas, é um valor acessível. Se você tem boas estratégias de venda, você foca em estudar sobre isso. Não gosto de estudar sobre vendas. Eu não posso fazer nada. Mas você foca em estudar sobre vendas. Você foca em melhorar o seu atendimento, 10 mil reais por mês é um valor completamente acessível. E 10 mil reais por mês não vou lembrar exato agora, mas eu acho que 8% da população brasileira ganha isso. 8%. 10 mil reais por mês você já sobe ali para os 8%, acho que é 8%. Os 8% que mais ganham dinheiro no Brasil. Já sobe para os 8%. Se eu não me engano é isso, 10 mil reais por mês, 8% ou 6%. Mas muito bem, então a gente vai fazer o quê? A gente vai estudar sobre o quê? Sobre as nossas dores. Primeiro a gente cria o bioma, tem um bioma, um ambiente de trabalho, onde você senta ali, eu falo, agora eu sou profissional, agora eu vou trabalhar. Depois você vai fazer o quê? Primeira coisa, estuda sobre o quê? Sobre o que você precisa. O que eu preciso? Eu preciso entrar em ação, estuda esse vídeo. Eu preciso sobre vendas, estuda outros vídeos aí sobre vendas, sobre estratégias de vendas, captação de clientes. Eu preciso melhorar meu atendimento, eu não sei como fazer a primeira sessão ainda, estuda sobre como fazer a primeira sessão, tem vídeo sobre isso no YouTube, estuda. Depois você precisa o quê? Vender. Você precisa desenvolver estratégia de venda, vai lá, cria uma estratégia de venda, A, B, C, D e E, precisa ter essa etapa, A, B, C, D e E, executa hoje, executa amanhã, você vê o resultado disso. E depois que você estudou, você atende. Estudou, vendeu, aí você entra para a parte do atendimento. E quando a gente fala de atendimento, pessoal, tem também aí alguns pontos para serem desenvolvidos. O atendimento não é você simplesmente colocar um cliente na sua frente e acabou, vai resolver tudo sozinho, vou pegar qualquer técnica da PNL. Não, eu tenho na Sociedade da Reprogramação, tem um vídeo que eu falo sobre isso, que é uma das lives anteriores a essa, como perder o medo de atender, onde eu abordo sobre isso e aprofundo realmente como que você faz para perder esse medo, que aí são as coisas necessárias para você ter todas essas informações e garantir. Mas sobre atendimento, o que eu penso é que você precisa ter pelo menos um cliente por semana. Faz a aula sobre como atender na Sociedade da Reprogramação, faz essa aula como perder o medo do atendimento, desenvolve, mas tenha pelo menos um atendimento por semana, pode ser com algum amigo no começo, com algum familiar, ou às vezes algum cliente que você faz pro bono. O que é pro bono? Pro bono é pelo bem, ou seja, você não cobra, é uma sessão ali gratuita, onde você está fazendo com o intuito de ajudar, só que ao mesmo tempo ali para se desenvolver, para você se desenvolver como profissional. Então é uma via de mão dupla, você ajuda a pessoa te ajuda a se desenvolver, mas de alguma forma você precisa estar atendendo. E além disso, o que eu sempre enfatizo é, utilize as técnicas da PNL em você, para você entender como que o teu cérebro reage às palavras que você está dizendo para você mesmo mentalmente, para você entender melhor suas programações mentais, que se você consegue usar em você e sentir o resultado em você, a hora que o cliente chega na frente, apresenta uma situação que você já trabalhou com você, vem tipo, ótimo, vai ser mais fácil porque eu já fiz comigo. Você vai sentir isso, você vai expressar isso no seu comportamento, no seu olhar, em tudo.
e com certeza isso vai favorecer muito na sessão, no atendimento e na transformação da vida da pessoa. E pessoal, recapitulação, ambiente de trabalho. Se elas não estão conseguindo agir, cria um ambiente de trabalho que as coisas externas gerem âncoras, estímulos internos que façam você entrar em ação. E nesse ambiente de trabalho você vai colocar as suas ferramentas de trabalho. Então, quais são as ferramentas de trabalho que eu utilizo? Eu utilizo sticker, sabe aqueles papelzinho quadradinho? Eu utilizo, para quê? Para colocar as coisas que eu tenho que fazer no dia. Hoje mesmo, gravei um vídeo para o YouTube, estou fazendo essa live aqui, então precisava editar o roteiro do vídeo, precisava ajustar as ferramentas, precisava fazer algumas coisas. Anoto lá as coisas que eu tenho que fazer no dia. E aí eu vou dando um checkzinho ali, vou riscando o que já foi feito. Então, stick para fazer as coisas que eu tenho que fazer no dia. A administração de projetos da empresa, a gente usa um programa chamado monday.com, e lá a gente tem lá todas as tarefas, todos os processos. Por exemplo, um vídeo que a gente grava no YouTube, não é um vídeo, se eu entro lá e começo a falar na frente, não, tem todo um processo. Primeiro ponto, o Rick ajuda na parte de procurar informações para criar o conteúdo, depois eu venho, insiro a ferramenta e reestruturo tudo, faço as minhas pesquisas, depois a gente preenche uma ficha de cópias, que é do sistema de distribuição, depois da ficha de cópia a gente vem preparar todo o cenário de gravação, a gente grava, na gravação tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, depois vai para a edição, depois da edição tem a divulgação em tal lugar, divulgação em outro lugar, então é um processo. Então tudo isso daí a gente utiliza lá, que a gente acompanha para todo o pessoal da empresa, esses processos mais complexos a gente utiliza lá, dentro desse aplicativo. Agenda, utiliza sim, então utiliza a agenda para compromissos, para sessão, essas coisas aí fica tudo anotado na agenda. Não sou eu que cuido, tem uma pessoa que cuida aqui da agenda, mas todo dia de manhã ela manda uma mensagem para mim falando, tua agenda hoje é isso e aquilo. Eu dou uma olhada no meu celular, eu sei o que tem na agenda. Stick, agenda, a gente utiliza muito roadmaps. O que é roadmaps? Roadmaps são caminhos, coisas que você tem que fazer em etapas, como por exemplo, vai gravar um vídeo, fica lá, só que está roadmap lá, não outra coisa. Roadmap, por exemplo, eu vou criar um novo sistema aqui de vendas, então a gente vai criar um roadmap, como que começa a venda, como que finaliza, quais são as coisas que tem que fazer no meio. Utiliza muito o roadmap, tarefas que tem que fazer todos os dias, nós temos uma espécie de planilha, aqui fica, por exemplo, divulgar no YouTube, responder a clientes, responder no Hotmart, na frente vários quadradinhos, foi feito hoje, vai dando ok. A gente tem várias ferramentas de administração aqui para a gente conseguir organizar o instituto, organizar a equipe, todo mundo trabalhar junto, oferecendo suporte para vocês, oferecendo conteúdo de qualidade. São vários ferramentas. Onde que fica isso? No ambiente de trabalho. Fica em casa? Não fica em casa, fica no ambiente de trabalho. Primeiro passo, determinar o ambiente de trabalho, e lá você coloca suas ferramentas de trabalho, coisas que você utiliza no trabalho, papel, caneta, coloca as ferramentas de sessão também, talvez trazer alguma apostila ou algum livro, coisas que vão te remeter ao trabalho, Criou o bioma, dentro do bioma você vai criar um roteiro. Seu roteiro ele tem que ser dividido em estudar, vender, atender. Primeiro você estuda, depois você vende, depois você atende. Estudar sobre o quê? Sobre o que você precisa vender. Você vai criar estratégias e você vai executar essas estratégias com disciplina. Não é fazer hoje, ver se deu certo. Não, se deu errado, você melhora a estratégia. Mas como que eu sei se essa estratégia pode funcionar? Primeiro você vê se alguém está fazendo. Tem alguém fazendo e ganhando dinheiro com isso? Tem. E você fez e não deu certo? Não. Você fez um bolo de fubá, melhora. A pessoa está fazendo um bolo de 10 mil, está fazendo um bolo de fubá, então melhora. Então, você sabe que tem gente ganhando dinheiro com estratégias como essas ou parecidas, o que está precisando é você melhorar a qualidade da estratégia. Como que você melhora? Vai lá, estuda sobre isso, modela a pessoa, faz cursos para desenvolver habilidades e desenvolve habilidades de atendimento também. Então, os estudos é focado nesses dois pilares. E aí você desenvolve as estratégias, executa com disciplina e vai melhorando elas diariamente. Até que a estratégia bolo de fubá está virando um bolo de 10 mil ou talvez até mais. E aí depois você vai o quê? Você atende, para você ter um bom atendimento, você estuda e você utiliza as ferramentas em você também. E você, quanto mais você atende, mais você desenvolve essa habilidade. Dessa forma você consegue não só começar a entrar em ação, mas entrar em ação do jeito certo. Entrar em ação sabendo o que é importante, sabendo o que realmente precisa. Porque muitas pessoas fracassam, muitas pessoas não conseguem alcançar os objetivos dela, não porque não tem força de vontade,
mas porque não sabem onde precisam focar, elas estão perdidas. Eu preciso estudar, e vai estudar história, por exemplo. Dando um exemplo, estuda, você gosta, mas no tempo de hobby. Muitas pessoas não se perguntam o que eu preciso aprender e melhorar agora como trabalho. Estudo não é só hobby, estudo é trabalho. Se você está realmente querendo entrar no ramo de transformar a vida de outras pessoas, parte do seu trabalho é estudar, parte do seu trabalho é adquirir informação, parte do seu trabalho é estar atualizado. Isso é parte do seu trabalho. Mas ninguém vê. Beleza, ninguém vê, mas é o seu trabalho. As pessoas vão ver o bolo pronto lá, né? Mas ninguém vê todo o trabalho do confeiteiro. Esse é o seu trabalho, estudar. Estudar focando nesses dois pilares. E é isso, pessoal, o conteúdo da nossa live de hoje, mas não acabou. Não acabou. Lembrando, quem está assistindo aí, comenta uma boa noite, vamos ver quem está aqui comigo. Quem ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve, pessoal. E sempre já estou trazendo mais conteúdo para você, para ajudar no seu desenvolvimento como ser humano e também ajudar no seu desenvolvimento profissional, para transformar a vida de outras pessoas. Então, já se inscreve no canal, ativa o sininho. E muito bem, perfeito. Vamos ver quem está aqui. Tem bastante mensagem aqui, hein, pessoal. Deve ter algumas perguntas também. Perfeito, Everaldo está aqui. Tá. Muito bem. O topo é para quem tem coragem e determinação, exato. O topo é para quem tem coragem e determinação. A Liane falou aqui, perguntou sobre como modelar alguém. Modelar alguém é basicamente você buscar entender as estruturas de pensamentos, comportamentos e sentimentos que a pessoa tem. Porque tudo tem uma estrutura, né? Por exemplo, uma sessão tem uma estrutura, tem um começo, um meio e um fim. Vendas tem começo, meio e fim. A gente tem que entender essas estruturas e desenvolver essas habilidades. Mas vamos lá, pessoal. Agora vou responder aqui algumas perguntas que vocês enviaram aqui para mim. Vamos ver aqui. Vou dar uma olhada aqui, vou ler as perguntas. A Nath enviou aqui as perguntas que vocês foram fazer. Tudo bem, eu quero Master. Tem previsão para a próxima turma? O Charles perguntou aqui. Perfeito, tem sim. Dia 15/4, certo, amor? Dia 15/4 é a próxima turma do Master. Algumas pessoas me perguntam qual que é a diferença do Practitioner para o Master. O Practitioner é uma formação completa dentro do Practitioner, então ela é completa, sendo Practitioner, ela vai te formar como Practitioner. Você vai ter acesso a entender o que é PNL e as ferramentas da PNL você já pode atender, não precisa do Master para atender, você já pode atender como Practitioner. O que é o Master? O Master é o segundo degrau. É para quem quer se aprofundar ainda mais dentro da PNL, conhecer técnicas mais avançadas, que se você não tem o Practitioner, fica difícil entender o Master. Então, os criadores da PNL dividiram dessa forma, o Practitioner primeiro, o praticante, e o Master. O que é o Master? É o mestre das técnicas, onde você realmente domina e se aprofunda. Então, vai abrir a próxima turma dia 15 de abril, e é extremamente interessante para você fazer sim, pessoal. Então, quem tiver interesse, vem acompanhando nos grupos, e quando a gente abre a turma, a gente abre por um período muito curto de tempo e abre também com uma promoção incrível. Dia 15/4 abre a próxima turma. Vamos lá, pessoal, vamos ver aqui as perguntas aqui. Augusto Moisés falou aqui: Silas, como e de que forma abordar possíveis clientes para desenvolver com PNL? Como que a gente faz para abordar clientes para utilizar a PNL? Como que a gente faz? A gente pode utilizar, sou PNL Practitioner, entretanto, nós estamos falando de um nome técnico que poucas pessoas conhecem, mas só de você falar isso, eu sou PNL Practitioner, já é um gancho, porque a pessoa vai falar o que é isso, como é que funciona isso. Muitas pessoas não conhecem, então tudo bem, faz parte da nossa missão ensinar mais sobre PNL para outras pessoas. Então, você pode falar, olha, eu sou PNL Practitioner, e a pessoa já vai ter essa dúvida, o que você faz, como que funciona, e aí começa a resposta. É essa resposta aqui que vai determinar se você vai captar o cliente ou não. Muitas pessoas vêm para a parte técnica, não, PNL é o manual do cérebro, vai ajudar você a reprogramar crenças. Às vezes a pessoa nem sabe o que é crença, ela pensa que é outra coisa. Então, aí fica nessas respostas técnicas. Não, você tem que ter uma resposta mais
estou falando com você. Olha, dentro da PNL a gente ajuda a mudar comportamentos destrutivos. Tem algumas pessoas, pode dar exemplo, tem algumas pessoas que têm alguns comportamentos, maus hábitos, procrastinam, não conseguem fazer as coisas, ficam se sabotando. Na PNL a gente resolve isso, muda comportamento destrutivo, a gente lida com emoções, ou seja, vai falar das coisas que você soluciona. Ajuda as pessoas a lidar com ansiedade, por exemplo, a lidar com estresse. Não sei se você às vezes fica estressado ou não, mas quando está com estresse é difícil, né? Você já vai criando ganchos, aí a pessoa, nossa, eu tenho isso, nossa, faz isso mesmo. Como que funciona? Aí você fala, ó, a sessão. Então, primeiro você pode falar o que é PNL Practitioner ou ir direto para a segunda etapa, que é falar das dores que você soluciona. Olha, eu trabalho com mudança de comportamento destrutivo, eu trabalho ajudando pessoas a lidar com ansiedade. Pode ir direto para a dor que você soluciona, ainda mais se você conhecer a pessoa, pode mandar mais específico ainda. E depois você chama, olha, vamos fazer uma sessão. A primeira sessão você pode dar gratuita ou colocar um valor abaixo. Hoje eu faço isso, eu utilizo a primeira sessão um valor abaixo e chamo de sessão experimental. Vou fazer uma sessão experimental, é um bate-papo de 1 hora, onde a gente vai conversando e eu vou aplicar alguma técnica da PNL para te ajudar. E aí você experimenta, é meio complicado de falar, mas se você experimentar, com certeza você vai entender melhor. Vamos fazer? Então, a abordagem que eu costumo utilizar é voltada para isso, focando na dor que soluciona e focando principalmente ali em chamar o cliente para a primeira sessão. Então, o que você pode fazer? Olha, está conversando, encontrou alguém na rua, está meio complicado agora com o corona, mas está conversando com alguém, a pessoa demonstrou interesse, tem 2 caminhos aqui. Ou você fala que você entra em contato para agendar, e aí você entra, que é uma estratégia mais incisiva, você tem mais controle, você está indo atrás do cliente. Só que você vai atrás, não insiste mais do que 2 vezes. Chamou uma vez, não respondeu, na segunda vez você não chama de novo. Ou então você pede para o cliente entrar em contato com você, se ele tiver realmente interesse. Nesse caso, você pode perder um pouco mais de pessoas tendo interesse. Não, você tem interesse, vamos marcar uma sessão, faz assim, manda uma mensagem para mim hoje à noite, ou entre hoje e amanhã, manda um oi lá que a gente agenda uma sessão. Você pode falar isso. Nesse daí vai vir menos pessoas atrás, só que as que vierem, com certeza vai ser muito mais fácil de vender. Então tem essa opção de você ir atrás, você dá uma insistida, no começo pode usar isso, e depois tem a questão de, não, vem você atrás de mim. Tem essas 2 formas aí, as 2 pode agregar. Na primeira você vai mais atrás e fecha um pouco menos de venda, falo isso porque já experimentei as 2 formas, e na segunda você deixa o cliente vir atrás de você, vem menos cliente atrás de você, mas os que vêm fecha muito mais fácil um processo completo depois. Então, na primeira que você vai mais atrás, você vai fazer mais sessão e às vezes não vai vender tanto, mas está se desenvolvendo como profissional, então é ótimo, não tem problema nenhum com isso. E na segunda, os que vêm tendem a fechar com muito mais facilidade. Perfeito? Vamos ver mais uma pergunta aqui, pessoal. Aqui, ó, a pergunta aqui da Descomplicando a Vida com a Wanda. Silas, quer atuar com a PNL voltada para vestibular e concursos. Tem um curso de arquétipo. O que você acha de utilizar os 2 e agregar mais valor? Bacana a pergunta, Wanda. Wanda, sim, dá para utilizar a PNL, ela vai vir para estruturar a pessoa, ajudar a pessoa a desenvolver formas melhores de estudar, acessar estados de retenção de memória, de foco, você consegue utilizar muito nisso. Se você conseguir agregar a questão dos arquétipos dentro disso, você consegue criar ali um conteúdo interessante para esse setor, sim. Então é válido. E aqui já respondo uma pergunta que é válido responder, que não fizeram, mas dá para utilizar a PNL com outras metodologias? Sim, dá para utilizar. Então, tem gente que utiliza a PNL com coach, PNL e hipnose estão bem juntos, né? Mas tem gente que utiliza a PNL com hipnose, tem as 2 formações, PNL com outras terapias, tem psicólogos que utilizam a PNL, então eles estão fazendo atendimento, tem as ferramentas da psicologia, trabalham com os pontos dele, mas em algumas sessões ele fala, não, essa ferramenta da PNL pode ajudar também, e utiliza, porque o objetivo central, qual que é? O objetivo central, nossa missão central é transformar vidas, E se para transformar vidas, às vezes você percebe que a PNL está sendo a melhor ferramenta, utiliza a PNL. Ah, Silas, mas eu tenho a formação em coach também. Eu acho que aqui seria melhor uma ferramenta de coach. Utiliza a ferramenta de coach. Foca nisso. Foca em ajudar a pessoa a se transformar.
a se transformar. Esse é o objetivo. E para cada situação, tem uma frase que diz que não existe paciente difícil, existe terapeuta inflexível. Não existe paciente difícil, existe terapeuta inflexível. O que isso significa? Que a gente tem que ter flexibilidade, não precisa ficar enrijecido ali, não, eu sou uma PNL, eu sou PNL, eu sou PNL. Não, se você domina outras técnicas, você pode acrescentar. Qual que é o problema disso tudo que eu estou falando? O problema é você querer fazer muitas formações e pouca ação. Você já tem formação em coach, formação, tem uma penca de formação lá, mas nunca atendeu ninguém. Então, na minha concepção, se você tem muita formação e pouca ação, se você não colocou na vida, aplicou com outras pessoas, ou pelo menos não aplicou com você, conteúdo FUP, trocou ovelha e saiu pelo outro. Então, coloque em ação. Quer fazer bastante formação? Faça. Mas se certifique de colocar essa ferramenta em prática na sua vida e na vida dos seus clientes. Senão, não vai adiantar de muita coisa. E depois você pode, sim, dessa forma, ajustar e trazer ali um arsenal maior de ferramentas para ajudar o cliente com a situação que ele apresenta para você. Perfeito? Muito bem. Aqui, ó, Micaela. Fala mais sobre atendimento. Podemos atender com practitioner e com master? Sim, pode atender com practitioner e com master, que eu tinha comentado sobre isso. Muito bem, Everaldo, vamos ver aqui. Tá, Everaldo falou assim, ó, o Everaldo do Portal do Vencedor, bacana, hein? Nome forte. Silas, tem alguma técnica para se tornar mais comunicativo? Não sou tímido, mas eu falo pouco, é introvertido, né? Então, o que não é tímido, timidez é você ter dificuldade para se comunicar. Introversão é pessoas que gostam de pensar, mas quando precisa falar, fala. Sou muito reservado, outro sinônimo bom. Eu gostaria de me tornar mais comunicativo. Modelagem. Pega pessoas que são mais comunicativas e vê como elas se comportam. Então, elas chegam lá perto de outras pessoas, normalmente pessoas mais comunicativas, elas são mais abertas, expressivas com o corpo, falam mais com a mão, falam mais alto, algumas falam mais alto, algumas passam dos limites, se tornam prolixas e falam um monte de coisa e não leva para lugar nenhum e acaba até enchendo o saco de quem está ouvindo. As pessoas comunicativas se comunicam bem, elas têm um padrão de comportamento, um padrão de pensamento e um padrão de linguagem. Então tem ali técnicas, talvez o bom dia que a pessoa fala, as pessoas falam bom dia, as pessoas falam bom dia, como que você está, e chega com algumas palavras a mais. Então existem esses padrões, eu tenho certeza que se você sabe que existem pessoas comunicativas, você já viu isso em algum lugar. Você já conheceu alguém, ou agora ou algum tempo atrás. Você pode simplesmente lembrar ou passar mais tempo com essa pessoa observando isso, como que ela cumprimenta as pessoas, que tipo de assunto ela costuma puxar. Às vezes são assuntos quebra-gelo. Pessoas comunicativas têm muitos assuntos quebra-gelo, então tem formas ali de entreter com as pessoas, tem algumas perguntas. Eu tive a oportunidade de andar mais próximo de um político aqui da cidade, que tem uma certa influência, é um grande amigo meu, não vou citar nome, mas é um grande amigo meu de infância, tudo, e ele tem esse perfil comunicativo, então ele tem a forma como ele chega puxando assunto com todo mundo. A gente foi no mercado uma vez junto, ele olhava pro crachá da menina, Jéssica é o seu nome, sabe? Qualquer coisinha era motivo para ele começar a puxar assunto. Então existiam ali algumas técnicas que eu pude aprender com ele ali, que me ajudou também nessa questão de comunicação e no nível de poder me expressar mais. Então, qual que é o segredo? Modelagem. Identifica, vê sobre o que a pessoa fala, como que ela puxa assunto, qual que é o ritmo da voz, a energia da voz. Busca observar esses elementos, o perfil, a postura, como que ela tá ereta, como tudo isso vai agregar. Você pode puxar na sua memória, essas informações já estão aí, só não estão sendo utilizadas. Você já viu alguém assim? Então tá aí. Você pode tirar ela do campo de eu vim outra pessoa e colocar no campo eu posso agir assim também, colocar na sua vida. E você pode observar pessoas, se conectar com essas pessoas para identificar. Mas o caminho é esse, se tornar mais comunicativo, identificar esses padrões de comportamentos e linguagem. E talvez você consiga identificar padrões de pensamento, como essas pessoas pensam também.
Muito bem, muito bem. Pessoal, vou responder agora mais uma pergunta aqui. Healing for Soul, acho que é isso. O inglês está péssimo, gente, mas vamos lá. Com o Master, podemos dar formação de practitioner? Podemos formar outras pessoas? E a resposta, eu gravei um PNLcast sobre isso. Tá bem esclarecido lá. Mas do modo resumido, não. Existem alguns degraus, que é o practitioner, depois do practitioner vem o master, depois do master vem o trainer. Então, para você ministrar a formação, é preciso o trainer, que é o de treinador. Você vai treinar outras pessoas. E para fazer o trainer, você precisa do practitioner, precisa do master e principalmente de horas de atendimento prática. Por quê? Para demonstrar que você utiliza a PNL. Você não vai ser um treinador e ensinar algo que você não usa, ensinar algo que você já não usou com você e não usou com outras pessoas. É interessante ter, pelo menos, eu vou chutar abaixo, pelo menos umas 1000 horas de atendimento. 1000 horas. 1000 horas, na verdade, é uma quantidade boa. 1000 horas você entende bastante de PNL. E aí essas formações, normalmente, elas são internacionais e tem um preço, um investimento um pouco alto, mas que vale a pena. Não reclamo não, é um investimento que vale a pena, mas tem um valor um pouco mais elevado. Mas esse daí é o caminho para fazer a formação, para poder formar practitioner e poder formar masters. Perfeito? E é isso, pessoal. Novamente, quem não se inscreveu, já se inscreve no canal. Agradeço de coração a participação de todo mundo que ficou. Eu vi que o pessoal ficou bastante aqui do começo ao fim. Semana que vem tem mais live, a gente conversa mais. Continue mandando suas perguntas, o pessoal vai respondendo o formulário, eu vou pegando as suas dúvidas e com base nessas dúvidas eu venho trazendo conteúdo, com certeza agrega bastante. Aqui ó, Cecília, como você calcula as horas de atendimento? As horas de atendimento são calculadas por sessão. A sessão dura em média 1 hora a 1h30, algumas pessoas cada sessão dura 2 horas. Então você precisa determinar em média qual que é a sua hora de sessão. Hoje eu trabalho com 1 hora, no começo eu fazia 1h30, eu trabalho com 1 hora. E aí depois você conta as horas, quantas sessões você fez. Eu estou fazendo hoje 5 sessões por semana, 5 horas por semana. Estou fazendo 10 sessões por semana, 10 horas por semana, 40 horas por mês. Entendeu? Não, minha sessão dura 2 horas, então 80 horas por mês. E aí você vai estabelecendo, com base nas sessões, quantas sessões você fez. Perfeito? Estou vendo os comentários de vocês aí agradecendo, também fica aqui um agradecimento a todos, gratidão a todos, obrigado pela participação, obrigado pelos comentários, pelas perguntas que vocês tiveram, obrigado por participar aqui com a live, e muito obrigado, sempre entregando muito valor nas suas lives. Obrigado, Everaldo, agradeço pelo feedback, agradeço pelo comentário. E pessoal, quem quiser depois acessar essa live, as outras foram feitas, Sociedade da Reprogramação Mental. Uma novidade que está chegando, aguarde, que eu tenho certeza que a sociedade vai mudar completamente os seus atendimentos e o seu profissionalismo para você realmente transformar vidas, lotar sua agenda e ganhar muito dinheiro. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.